Ilustríssimo senhor presidente dessa casa, Arthur Lira, nobres parlamentares, trata-se de comunicação de medida cautelar deferida em desfavor do deputado de número 1 de 2021. Autor, Supremo Tribunal Federal, relator, Magda Mufato. Trata-se de comunicação de medida cautelar deferida em desfavor de deputado número 1 de 2021, mediante a qual o Supremo Tribunal Federal informa à Câmara de Deputados a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, a fim de que, nos termos do inciso 2 do artigo 53 da Carta da República, esta Casa, pelo voto nominal e aberto da maioria dos seus membros, resolva sobre a manutenção ou a perda de eficácia da decisão judicial. No dia 16 de fevereiro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes, nos autos do inquérito número 4.781-DF, determinou a efetivação da prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, tendo em vista a disponibilização de vídeo pelo parlamentar, mediante o qual ele defende o AI-5 e o retorno à ditadura. Faz ataques e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, instiga em desfavor deles a adoção de medidas violentas contra a vida, segurança, bem como expressamente pugna pela cassação dos atuais integrantes. O ministro relator considerou haver ameaça ilegal à segurança dos magistrados do STF, praticada pelo deputado federal com a finalidade de impedir o exercício da judicatura, a independência do Poder Judiciário e a separação dos poderes. Entendeu que a Constituição Federal não alberga a propagação de expressões e ideias atentatórias à ordem constitucional e ao Estado democrático de direito, tais como a extinção das cláusulas pétreas e a independência dos poderes da República. Consignou a reiteração da conduta criminosa, haja vista ser o parlamentar investigado por associação criminosa que tem o intuito de modificar o regime vigente e extinguir o Estado de Direito, mediante a incitação da população à subversão da ordem política e da democracia. Anotou que as condutas praticadas, então previstas como crimes nos artigos 17, 18, 22, inciso 1 e 4, 23, inciso 1, 2, 4 e 26 da Lei de Segurança Nacional. Segundo informou, resta configurado o flagrante, pois o vídeo disponibilizado pelo parlamentar permanece disponível nas redes sociais e acessível ao público, ficando caracterizada uma infração de natureza permanente. De acordo ainda com o ministro, a conduta é insuscetível de fiança, pois se enquadra no que foi previsto no artigo 324, inciso 4 do Código de Processo Penal. Uma vez intimada da decisão por meio de ofício, a Câmara dos Deputados notificou o deputado sobre a sessão realizada na data de hoje. A presidência da Casa também determinou a tramitação da matéria em regime de urgência e a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em plenário. A presidência ainda fixou 3 momentos distintos para a manifestação da defesa, facultando a palavra ao deputado Daniel Silveira e ao respectivo advogado, por até 15 minutos cada, depois da leitura desse relatório, depois de proferido o parecer e após o encerramento da discussão do mérito da matéria. Conforme ainda precedente deste plenário, decidido na comunicação da medida cautelar número 1/2020, é exigida a maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados para que seja mantida a eficácia da decisão. É o relatório do voto. Nem a democracia, nem as instituições brasileiras
são ideais e, com frequência, sobram motivos para críticas que, de acordo com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, podem ser duras, contundentes e até mesmo irônicas. Nenhuma autoridade, é preciso deixar claro, está imune à crítica, seja ela o presidente da República, os presidentes das casas dos poderes legislativos, os parlamentares, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os magistrados ou os membros do Ministério Público. Mas é preciso traçar uma linha e deixar clara a diferença entre a crítica contundente e um verdadeiro ataque às instituições democráticas. Temos entre nós um deputado que vive a atacar a democracia e as instituições e transformou o exercício do seu mandato em uma plataforma de propagação do discurso do ódio, de ataques a minorias, de defesa dos golpes de Estado e de incitação à violência contra autoridades públicas. Não há regime democrático na Europa ou América Latina que, a partir do direito à liberdade de expressão ou de qualquer outro direito fundamental, tolere a defesa de ditaduras, a discriminação de minorias e a apologia explícita à ruptura da ordem constitucional. E, mesmo nos Estados Unidos, país onde a liberdade de expressão adquire maior estatura e alcance quando comparado a outros direitos fundamentais, ameaças críveis de violência à integridade física de terceiros não encontram amparo na lei maior. Desde o fim dos regimes totalitários que levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial e o surgimento de novas constituições e regimes democráticos a partir de meados da década de 40, não há Estado democrático de direito que permita a utilização de seus próprios instrumentos para assegurar o sucesso de projetos autoritários de poder. E no Brasil não foi diferente, com a Constituição Federal de 1988, promulgada para nos livrar da ditadura, que, nas saudosas palavras do Dr. Ulisses Guimarães, nos dá ódio e nojo. O constituinte originário vedou a divulgação de discursos de ódio e a propagação de expressões contrárias à ordem constitucional. CF, artigo 5º, 52, 54, 34, 3 e 4. E, portanto, dispôs o regime democrático brasileiro de recursos para impedir que suas liberdades sejam utilizadas para o seu próprio fim. Considerando o quadro, desde já adianto que considero correta, necessária e proporcional a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos do inquérito 4.781-DF, pois é impensável que o contribuinte originário tenha imaginado a imunidade material assegurada aos parlamentares como um instrumento para conseguir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso ou para pôr fim ao princípio da separação dos poderes. Foram gravíssimas as ameaças realizadas pelo parlamentar, as quais transcrevo como feito na decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, sem a menor pretensão de repeti-las em plenário. Eu quero saber o que você vai fazer com os generais, os homenzinhos de botão dourado, você lembra? Eu sei que você lembra. Ato institucional número 5, deu um total de 17 atos institucionais. Você lembra? Você era militante do PT, Partido Comunista da Aliança Comunista do Brasil. O que acontece, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem. Essa cara de vagabundo.
Várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não, eu só imaginei. Ainda que eu premeditasse, não seria crime. Você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então, qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada, como um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Eu concordo plenamente com Abraham Weintraub quando ele falou: eu, por mim, colocava todos esses vagabundos todos na cadeia. Aponta para trás, começando pelo STF. Ele estava certo, ele está certo, e com ele, pelo menos uns 80 milhões de brasileiros corroboram com esse pensamento. Ao STF, pelo menos constitucionalmente, cabe a ele guardar a Constituição. Mas vocês não fazem mais isso. Vocês e seus 10 amiguinhos, não guardam a Constituição. Vocês defecam sobre a mesma. Essa Constituição, que é uma porcaria, para poder colocar canalhas sempre na hegemonia do poder, e claro, pessoas da sua estirpe devem ser perpetuadas para que protejam o arcabouço dos crimes no Brasil e se encontram aí na Suprema Corte. Eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino. Vou ter medo de 11? Se não servem para porra nenhuma para esse país? Não vou ter. Só que eu sei muito bem com quem vocês andam, o que vocês fazem. Você despreza a tripartidação dos poderes, a tripartidação do Estado. Você vai lá e interfere, comete uma ingerência na decisão do presidente, por exemplo, e pensa que pode ficar por isso mesmo. Aí, quando um general das Forças Armadas, do Exército, para ser preciso, faz um tweet, faz alguma coisa, e você fica nervosinho, é porque ele tem as razões dele. Lá em 64, na verdade, em 35, quando eles perceberam a manobra comunista de vagabundos da sua estirpe, 64 foi dado, então, um contragolpe militar. É que teve lá os 17 atos institucionais. O AI-15, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que cassou 3 ministros da Suprema Corte. Você lembra? Cassou senadores, deputados federais e estaduais. Foi uma depuração, um recadinho muito claro. Se fizerem, a gente volta. Mas o povo, naquela época ignorante, acreditando na Rede Globo, diz: queremos democracia, presidencialismo, Estados Unidos, e os ditadores que vocês chamam entregaram o poder. Vocês deveriam ter sido destituídos do povo, do posto de vocês, e uma nova nomeação, convocada e feita, de 11 novos ministros. Vocês nunca mereceram estar aí, e vários também, que já passaram, não mereciam. Vocês são intragáveis, inaceitáveis, intolerável faquinha. Não é nenhum tipo de pressão sobre o judiciário, não, porque o judiciário não tem feito uma sucessão de merda no Brasil.
porque o judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil. Uma sucessão de merda. E quando chega em cima, na Suprema Corte, vocês terminam de cagar na porra toda. É isso que vocês fazem. Vocês endossam a merda. Então, como já dizia lá Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. E infelizmente é verdade. O judiciário tem feito vide MP, Ministério Público, sucessão de merdas. Um bando de militantes totalmente lobotomizado, fazendo um monte de merda. A ameaça é considerado um crime que pode ser praticado de forma livre, através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita, e ainda condicional, desde que seja sério e crível. Naqueles casos nos quais a ameaça visa a impedir o livre exercício de qualquer dos poderes da União, envolve o uso de meios violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, entra-se na seara tratada pela Lei de Segurança Nacional. Os artigos 18 da Lei de 7.170, de 1983, é claro ao estabelecer como crime a tentativa de impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União e dos Estados. Na mesma linha, o artigo 22(1) da lei consigna como infração penal a propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Da transcrição, depreende-se uma clara tentativa de intimidar os ministros do Supremo Tribunal Federal, com ameaças ao livre exercício das suas funções, bem como a sua integridade física. Igualmente, a referência expressa à cassação de ministros da Corte, por meio do ato institucional número 5, como forma de intimidação, parece se amoldar ao que disposto na Lei de Segurança Nacional. Ademais, mostra-se cristalina a intenção do parlamentar de criar animosidade entre a Corte Constitucional e as Forças Armadas. Não se trata apenas de concordar ou não com o conteúdo ou considerar que o discurso do parlamentar deva ser punido por se entender por demais chulas as suas palavras. A liberdade de expressão protege o discurso que no desagrada e incomoda, mas não alcança aqueles voltados a incitar a verdadeira prática de atentados contra autoridades públicas. Sabe-se ainda que, para avaliar a licitude ou ilicitude de determinado discurso, é importante conhecer o contexto e a finalidade com o qual proferido. E no caso concreto, as circunstâncias, o contexto e o cometimento reiterado de condutas semelhantes pelo parlamentar, amplamente conhecidas e divulgadas pela imprensa do país e por ele próprio, mostram que as ameaças aos integrantes do Tribunal Constitucional eram sérias e críveis, revelando a periculosidade do colega e justificando a sua prisão para impedir a continuidade da prática delitiva. Ao contrário do que quis fazer transparecer, o parlamentar em seu vídeo não fazia meras conjecturas, mas dava a entender que existia um risco concreto aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, risco que era constantemente reforçado mediante os xingamentos, impropérios e ameaças de cassação por meio de processos ilícitos.
Feitas tais considerações, deixo consignado que considero presente caso excepcionalíssimo, e, nesse contexto, julgo atendidos os requisitos constitucionais para a decretação da medida cautelar. Não obstante, para o fim de conferir maior clareza aos textos legais, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, em especial quando enfoco temas da mais alta relevância constitucional, a imunidade parlamentar e a relação entre os poderes da República. Recomendo que o Congresso Nacional, a começar por esta Casa, se debruce sobre a regulamentação do inciso 2º do artigo 53 da Constituição Federal para extirpar quaisquer dúvidas sobre sua aplicação, levando em conta, entre outros aspectos, a definição precisa do conceito e do rol de crimes inafiançáveis para fins de aplicação do inciso 2º do artigo 53. B. As situações caracterizadoras de flagrante delito, consideradas condutas praticadas por meio da internet. C. O alcance das decisões cautelares monocráticas que determinam a prisão de parlamentares. Em relação ao desenvolvimento dos fatos que se seguirão à deliberação desta Casa, se eventualmente mantida a eficácia da cautelar de prisão proferida pelo Supremo, quero exortar a Suprema Corte a reexaminar a necessidade da excepcional e gravosa medida de prisão, em confronto com a impossibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão já prevista no Código de Processo Penal, levando-se em conta, inclusive, que a denúncia já foi proferida pela Procuradoria-Geral da República. Por fim, ante o quadro, meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos do inquérito 4.781-DF e confirmada à unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2021.